Abrindo na carta de Paulo aos Colossenses, nós hoje vamos meditar sobre o tema uma igreja bem-sucedida. O que é uma igreja bem-sucedida? É aquela que depende da suficiência de Cristo. Nós já temos sido encaminhados, seja pelas leituras, pelas palavras também, pelas orações e cânticos que fizemos, temos sido encaminhados até aqui, até à suficiência de Cristo. Eu gostava que permanecêssemos abrindo em Colossenses, antes da nossa leitura, que será do versículo 1 ao versículo 23, gostava que víssemos um pouco o contexto desta carta. Quando Paulo escreve esta epístola, Paulo está preso. Ele está acompanhado por alguns cooperadores no seu ministério, entre os quais Timóteo, que com ele endereça a carta aos Colossenses. Mas também com Epáfras, que, como vamos ver à frente, também era bem conhecido desta igreja. Colossos, a cidade onde os colossenses habitavam, não sendo a maior cidade da região, era um lugar vibrante, era conhecido pela indústria têxtil, pelo comércio da lã tingida. Era uma cidade grande, mas também uma cidade onde os desvios sexuais, a idolatria e maldade faziam parte da cultura e onde havia tensões, inclusivamente, nas relações sociais, como a tensão na relação entre escravo e servo, entre escravo e senhor, ou servo e senhor. Foi a Colossos, foi aqui esta cidade que chegou o Evangelho, cresceu e floresceu a igreja. Esta igreja seria maioritariamente composta por gentios convertidos, mas existiriam também, certamente, judeus no meio daquela igreja. Paulo escreve a uma igreja na qual nunca esteve. Paulo nunca tinha estado em Colossos, mas ele está bem informado quanto às características, o crescimento e desafios espirituais da igreja ali. Ele sabe que surgiram falsos mestres no meio dos colossenses, que carregavam falso ensino. Então o apóstolo vai escrever aos Colossenses com o propósito de, em primeiro lugar, confirmá-los na fé, manifestando o grande amor e zelo que tem por eles. Em segundo lugar, adverti-los contra as falsas doutrinas e fortalecê-los na suficiência de Cristo. E por último, exortá-los à santidade e amor fraternal. E o meu desejo é que hoje, ao nos focarmos neste primeiro capítulo, nos primeiros versículos, meditemos no sucesso da igreja como totalmente dependente da suficiência de Cristo. Do passado, passando pelo presente e até ao futuro, o reino de Deus depende de pregação, oração e vidas firmadas no Evangelho. Caminhando juntos até a eternidade em fé, esperança e amor. É este o meu desejo hoje ao abrirmos a palavra na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ler dos versículos 1 ao 23 e diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai,
que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui a palavra de Deus, e vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que abra os nossos corações e encaminhe a nossa alma até a sua palavra. Senhor, te louvamos e adoramos, te agradecemos porque falas connosco através da tua palavra, te revelas a nós e te revelas de uma forma singular em Jesus. E nós queremos, Senhor, no abrir da tua palavra, ser mais maravilhados com a obra de Jesus, Senhor. Queremos olhar para Cristo e depender mais da sua obra nas nossas vidas. Queremos que a nossa igreja seja firmada totalmente na suficiência do Senhor Jesus. Então, Senhor, vem abrir os nossos corações, abre o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa alma, para aquilo que tu nos queres falar através da tua palavra, Senhor. E fala connosco, ser glorificado através da tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que acabámos de ler essencialmente divide-se em 3 blocos. Nos primeiros 2 capítulos temos a saudação, do versículo 3 ao versículo 12 temos uma oração e, por fim, um hino cristológico, dos versículos 13 ao versículo 23. E começando pela primeira parte, começando pelo prefácio e saudação, nós nestes 2 primeiros versículos vemos Paulo a saudar os crentes que estão em Colossos, e ele está junto de Timóteo. Vemos que Paulo e Timóteo endereçam esta carta, mas vemos também a identificação completa do autor. Como vemos, Paulo apresenta-se como apóstolo de Jesus Cristo, como alguém revestido de autoridade para ensinar, para corrigir e guiar a Igreja de Cristo. Essa autoridade, como nos diz o versículo 2, é dada por Deus, pela vontade de Deus. Ele é apóstolo. E é muito importante nós vincarmos isto à partida, porque Paulo, à semelhança dos outros apóstolos, foi escolhido pelo Senhor para ser uma das colunas da sua igreja. Então a autoridade do ensino dele vem de cima, vem do próprio Senhor. Então, para os colossenses e para nós aqui hoje, este é o ensino que vem da parte de Cristo. Esta é a palavra de Deus. Contudo, nem por isso deixamos de ver o homem, nem por isso deixamos de ver o irmão Paulo. E é belo ver como a inspiração divina das Escrituras não subtrai a pessoa que carrega as palavras, pois seguidamente temos a oração de Paulo pelos colossenses, onde ficam muito notórios o amor e o grande zelo que Paulo tem por eles. E nesta primeira parte da oração, Paulo começa por dar graças pelos colossenses e diz assim, o versículo 3:
Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também está por todo o mundo, e vai frutificando, como também em vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Muito resumidamente, podemos dizer que a igreja em Colossos era um caso de sucesso. O Evangelho chegou ali, assim como já tinha chegado a tantas partes do mundo, e frutificou. Em Colossos o Evangelho frutificou. Os colossenses, firmados na esperança da vida eterna, eram já um exemplo de fé, esperança e amor, como nos mostra o versículo 4. Ou seja, os colossenses não separavam a teoria da prática. Eles tinham a certeza da vida eterna por causa do Evangelho que tinham recebido, e isso fazia-os viverem com confiança e amarem-se verdadeiramente em Cristo. E por isso Paulo e os companheiros que estão com ele dão graças e fazem questão que os colossenses saibam que eles são motivo de constante gratidão ao Senhor. Eles oram e agradecem ao Senhor pelos colossenses, porque a verdadeira graça de Deus, pregada por todo o mundo, foi pregada em Colossos e deu frutos verdadeiros. E nós podíamos perguntar, como Paulo sabe isto? Como é conhecida a fé da igreja em Colossos? E o texto responde, no versículo 6 e 7, não é porque Paulo tenha estado lá, mas porque ele ouviu a fé dos colossenses de Epáfras, como nos mostra o versículo 7 e 8, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, e mais à frente no 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E o versículo 7 dá-nos um vislumbre do papel de Epáfras, ou de Epafrodito, na plantação e instrução espiritual da igreja em Colossos. Ele foi essencial, e certamente também nas cidades vizinhas. Epáfras foi provavelmente quem pregou o Evangelho àquelas pessoas, quem lhes apresentou a graça de Deus em verdade, Cristo. E foi Epáfras provavelmente também quem as fez frutificar, quem as fez crescer na palavra, como nos diz o texto, como fiel ministro, ou podíamos dizer, numa linguagem mais corrente, como pai espiritual deles. Foi Epáfras também que depois partilhou com Paulo que os colossenses viviam a verdadeira fé, com vidas de amor uns pelos outros, sustentados na esperança do Evangelho. E isto vai ser um motivo de grande alegria e gratidão de Paulo e dos seus companheiros. Porque o Evangelho é sobre alegria e gratidão. O Evangelho traz alegria a quem o recebe, neste caso os colossenses, porque em Cristo tem agora a esperança reservada nos céus, ou seja, eles têm a salvação e por isso são alegres. Traz alegria a quem pregou, é Epáfras, porque vê agora outros a caminharem também em fé e amor, e traz alegria a outros crentes que, não estando lá, ouvem falar desta fé e amor e dão graças a Deus. Porque mesmo Paulo, que não conhecia os colossenses, que estava à distância, ele alegra-se com a salvação e crescimento espiritual deles. Então, o reino de Deus é sobre alegria. A igreja é a comunhão da verdadeira alegria, não só localmente, mas de uma forma universal, por todo o mundo. Mas, com estas palavras iniciais, Paulo não está só a regozijar-se na fé dos colossenses, nem a elogiá-los. Ele está também a reconhecer o ensino que foi dado por Epáfras, lá atrás, lá no passado, aos colossenses. A doutrina, este ensino, podíamos dizer a declaração de fé de Epáfras, são validados por Paulo, como que atestando com a autoridade apostólica que já falámos, que o que eles tinham recebido de Epáfras vinha do Senhor. E isto é essencial no contexto da carta. Como já vimos e com o conhecimento que temos, entendemos que Paulo está a contrastar o bom ensino de Epáfras lá no início da igreja com o falso ensino que estavam agora a receber os colossenses da parte dos falsos mestres. E se fôssemos ao capítulo 2, Paulo
lá alude a estes falsos mestres e a estas falsas doutrinas. Nós não sabemos se era só uma corrente de heresia ou se seriam várias doutrinas erradas, mas o que parece claro é que eles negavam a suficiência de Jesus, a suficiência da obra de Jesus, e eles exigiam aos gentios, aqueles que não eram israelitas e que se tinham convertido, exigiam que eles observassem a lei de Israel, que eles se sujeitassem à tradição judaica, que eles se sujeitassem aos ritos, à abstinência de certos alimentos e determinadas coisas. Então eles estavam a impor sobre os colossenses cargas pesadas de tradição e filosofias vãs, que é o que Paulo lhes vai chamar, filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, como nos diz o versículo 8 do capítulo 2. Portanto, basicamente o que estas pessoas com este falso ensino estavam a fazer era exigir obras dos crentes convertidos. Já não era só a graça de Deus, o Evangelho, mas obras. E Paulo não podia deixar que aquela igreja, que tinha sido fundada no Evangelho de Cristo, caísse numa fé que depende de obras. Então ele vai remeter a Epáfras, o fiel ministro de Cristo, porque o ensino de Epáfras era apenas o Evangelho de Cristo, a obra de Jesus, a sua morte e ressurreição, que torna pecadores santos e de inimigos faz participantes da herança no reino dos céus. Foi este Evangelho que os colossenses receberam e só nesta esperança podiam estar fortalecidos. Eles tinham que estar fortalecidos em Cristo. Mas como nós sabemos, a igreja é um corpo complexo, dinâmico, composta por momentos e por pessoas diferentes, pecadores frágeis, sujeitos a pressões, às tentações, ao dia a dia, às ciladas do inimigo e até à nossa própria carne. Então, estar fortalecido no Evangelho não é como ligar um interruptor e já está, estamos fortalecidos. Não, é uma caminhada diária, uma luta constante. A igreja vai ter sempre pessoas a passar momentos mais frágeis. Pode ter no seu meio pessoas equivocadas ou mal intencionadas que abalam a sã doutrina. E claro, vai ser sempre composta por pecadores num caminho imperfeito de santificação, o terreno. Ele sabe que a vida cristã só se vence de joelhos, no combate espiritual, no fortalecimento do espírito. E por isso ele ora, ele intercede pela igreja em Colossos. E é o texto que temos agora, dos versículos 9 ao 12. Paulo vai orar pelos colossenses. Ele, na primeira fase da oração, ele deu graças a Deus pela fé dos colossenses. Nesta segunda parte da oração, ele roga por eles. Ele roga em que sentido? Vamos ver no versículo 9. Ele pede que o Senhor os faça conhecer melhor a sua vontade, sendo sábios e inteligentes espiritualmente. Isto pode parecer-nos meio abstrato à partida. O que é isso de conhecer melhor a vontade de Deus? O que é isso de ser mais inteligente espiritualmente? E é mais simples do que parece. Qual seria a vontade de Deus para a vida deles? Qual é a vontade do Senhor para os crentes? A vontade de Deus é que eles fossem santos, como nos mostra 1 Tessalonicenses 4:3 ou 1 Pedro 1:15 a 16. Sede santos, como eu, o Senhor, sou santo. A vontade de Deus para os seus filhos é que eles sejam santos. Nós às vezes tendemos a ir para um caminho mais misterioso ou um campo intelectual quando questionamos qual será a vontade de Deus para a minha vida, mas é bem mais simples. A vontade de Deus explícita para a tua vida é que tu sejas santo. A vontade de Deus é a tua santidade. E o que Paulo está a dizer aos colossenses é que pede a Deus que eles sejam mais conscientes da sua santidade. Paulo ora para que eles sejam mais santos. E Paulo demonstra que para ser santo é preciso caminhar em sabedoria e inteligência espiritual.
Sabedoria e inteligência espiritual. Isto não significa que todos tinham que tirar um curso teológico ou saber responder a todas as perguntas bíblicas. Inteligência e sabedoria espiritual significa guardar a palavra no coração, significa encher-nos mais de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, como Paulo, mais à frente, também diz aos Colossenses. Porque é a santidade de Cristo, é a sua obra perfeita que capacita o crente para viver com sabedoria no dia-a-dia, na luta pela santidade. E por isso a conclusão que temos no versículo 10 é óbvia. Ao serem mais cheios de Cristo, os colossenses viveriam vidas de santidade, dignas do Senhor, agradando-lhe em tudo, dando fruto com boas obras e sendo mais parecidos com o Senhor. Então, o corpo, a igreja, precisa da cabeça, que é Cristo, para ser santo. Então, esta não é apenas uma carta de elogio à fé dos colossenses ou um incentivo emocional e motivacional à vida deles. É um chamado à santidade em Cristo. Porque o Evangelho é sobre santidade, o Evangelho é sobre alegria, o Evangelho é sobre santidade. Para alguém que pudesse entender ou até ensinar que, uma vez salvos, podemos fazer o que quisermos com a nossa vida, não importa, Paulo é muito claro e demonstra que não é assim. Para o crente importa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando nas boas obras, andando dignamente diante do Senhor. Andar hoje já como cidadão do reino dos céus, em santidade e dando frutos. Mas Paulo está certo de que isto ser-lhes impossível sozinhos. Os colossenses não seriam bem-sucedidos pelas próprias forças. Só seria possível se eles estivessem fortalecidos segundo a força de Deus, na dependência do Senhor. Como nos diz o versículo 11 e 12, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Então, não era pelas próprias forças que os colossenses iam edificar a igreja, porque também não era pelos próprios méritos que eles eram igreja. O sucesso deles foi-lhes dado pelo Senhor. Foi Deus, como nos mostra o versículo 12. Foi Deus quem lhes deu parte na herança eterna. Foi o Rei que os tornou íntegros para participarem do reino e viverem já à luz da esperança, santidade e amor que caracterizam esse reino. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre o Senhor. Não é sobre as nossas obras. É sobre a obra de salvação operada por Deus em Jesus. É sobre a obra de salvação operada por Deus em Jesus. E por isso, na parte seguinte, Paulo vai remetê-los para a obra de Jesus. Paulo vai remetê-los para Cristo, transitando desta oração pelos colossenses para um sublime hino cristológico sobre o Senhor Jesus e a sua obra. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vamos caminhar por cima destes versículos, são muito conhecidos, vendo a obra de Cristo, vendo como Cristo é único e como a sua obra é suficiente. E aqui temos o âmago do Evangelho no versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas. Todos nós nascemos no domínio das trevas. Paulo, os colossenses, cada um de nós é à nascença escravo do pecado e teria a condenação eterna como recompensa justa. Mas é o próprio Deus, através do Filho, que nos dá esperança no meio deste panorama negro. Já podemos cantar isto, já podemos ouvir sobre isto. É o próprio Deus através do Filho. É uma obra realizada plenamente por Deus. É Ele quem nos retira do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como contraste ao reino das trevas, surge o reino de luz e esperança, o reino do Filho amado de Deus.
a herança na luz, a esperança reservada nos céus, que Paulo já tinha falado anteriormente. Pois a esperança do crente não é só nesta vida, mas na vida eterna com Cristo, o nosso Rei, o nosso Libertador. É em Cristo que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 14. Foi o sangue de Jesus, o preço do nosso resgate. Foi nele que os nossos pecados foram lavados. Tudo temos no sangue de Jesus. A obra de salvação foi realizada de forma plena e perfeita em Cristo e nada lhe pode ser acrescentado. Tudo depende de Cristo. E é isto que Paulo quer vincar para com os colossenses. Não são as vossas obras, colossenses. Não é a vossa religiosidade ou a vossa santidade que vos salvam. Não é nada que vocês possam fazer. É o sangue do Filho de Deus. É o sangue de Jesus. O Filho de Deus. Ele não é um mero homem, é um super-homem. Ele é o próprio Deus, como nos mostra o versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a forma como Deus pode ser visto, em corpo, face a face. Jesus é a exata imagem e revelação de Deus. E é Jesus que os crentes contemplarão por toda a eternidade. É o rosto de Cristo, onde vemos Deus. Jesus é também o primogênito de toda a criação. Isto não significa que ele foi o primeiro a ser criado. Não. Primogênito remete-nos para a ideia de herança, que já temos vindo a falar. O Pai, Deus o fez herdeiro de todas as coisas. É a herança do versículo 12. E é a herança que o Filho partilha com os crentes, partilha com os seus. Continuando, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é o autor de tudo, tudo o que é visível e invisível, desde a mais pequena flor que nós podemos pegar, ao mais esplêndido dos anjos que nós nem conseguimos conceber. Jesus criou e domina todas essas coisas. Ele tem domínio sobre o universo. Tudo lhe é sujeito e tudo lhe foi dado como herança. E o nosso texto continua. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Jesus é eterno. Não só é o Criador, como é sustentador de todas as coisas. Sem a sua mão, todo o universo colapsaria. O universo deixaria de existir. O nosso Senhor é tremendo. E o universo subsiste nas suas mãos. Então o nosso Salvador não é um mero homem que morreu martirizado na cruz. Ele é o eterno Deus. E por isso Ele pode conceder salvação eterna. Por isso nós podemos ter acesso ao Pai. E se Ele é o sustentador e Deus, se Ele tem domínio sobre todo o universo, Ele também tem domínio sobre a Igreja. Ele é o sustentador da Igreja. Ele é o cabeça. Ele, como nos mostra o versículo 18, Ele é o nosso líder. O homem perfeito que se entregou por nós. Ele é o Senhor da Igreja. Ele é a cabeça e a Igreja é o seu corpo. Jesus não só é o dador da vida ao ser o Criador, como também é nele que encontramos vida nova através da sua ressurreição. É tudo em Jesus, para que Ele tenha a glória como Salvador prometido, o primeiro entre todos os homens. Porque Ele é homem, mas não resta margem para interpretações erradas, como nos mostra o versículo 19. Ele é Deus. Cristo é plenamente Deus. Nele habita a plenitude da divindade. E o versículo 20 e 21 mostra-nos que foi por meio dele, através do sangue da sua cruz, que Deus realizou a reconciliação com dimensões cósmicas, mas que contempla também a paz entre Deus e os homens.
A paz entre Deus e homens que antigamente eram inimigos dele. E de inimigos, Deus fala-os herdeiros do reino. Faz-nos a nós herdeiros do reino, através da paz que encontramos em Jesus. Gosto muito de uma música de um artista brasileiro que se chama Marco Teles. A música foi escrita por um amigo dele, o Filipe da Guia, e chama-se Colossenses e suas linhas de amor. E uma das frases uma das linhas da música é aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E depois mostra como temos paz com Deus por causa desta ligação costurada pelo próprio sangue de Cristo. O versículo 22 mostra-nos que agora temos paz com Deus por causa da morte de Jesus. Mas não só. Nós fomos feitos santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Mais uma vez temos Paulo a mostrar que não é o que nós fazemos ou a nossa religiosidade que nos torna santos. A nossa santidade, idoneidade e justiça dependem apenas da obra de Jesus. E portanto o versículo 23 e o último versículo do nosso texto é uma condicionante, é uma condição. A esperança, o perdão dos pecados, a paz com Deus, a ressurreição, a herança de luz estão reservados apenas para aqueles que estão de facto firmados na fé em Cristo, na verdade do Evangelho. Portanto, este é um alerta para aqueles que liam a carta. É um alerta também para quem lê a carta hoje, para quem ouve esta mensagem. Em primeiro lugar, para quem ainda não atentou para a pregação do Evangelho. Estás tu firmado na esperança que há em Cristo? Crês tu em Jesus e já descansas na sua obra de salvação? Senão tu estás no domínio das trevas, tu estás longe do Senhor e tens a condenação como destino. Deus é teu inimigo. Hoje é o dia de encontrares paz com Deus. O dia de seres remido dos teus pecados. O dia de encontrar salvação e esperança nos céus. Esta herança de glória pode ser para ti. E como povo, todos juntos, contigo também podemos viver com o Senhor para todo o sempre. Então rende ao Senhor Jesus. Firma-te nele. Se ainda não és dele. Para aqueles que já são dele, também é um alerta. Um alerta para quem recebeu o Evangelho, mas está a deixar-se seduzir por outras doutrinas ou ideias que não a suficiência da cruz de Cristo. Um alerta para nós. Estás a confiar apenas na obra de Cristo? Estás a descansar nele sem depender de ti ou de mais nada? Estás a depender das tuas obras, da tua religiosidade, da tua igreja? Ou estás unicamente a depender da morte e ressurreição de Jesus? É um alerta para a igreja. Paulo sabia que, apesar dos colossenses terem tido um ensino robusto, apesar deles serem um caso de sucesso, eles precisavam ser fortalecidos em Cristo. E não só porque tinham agora no meio deles quem os afastasse da glória e da obra de Cristo, mas porque é fácil nós mesmos nos afastarmos da glória da obra de Cristo. É fácil, mesmo como igreja, negligenciarmos o Senhor da igreja, esquecermos a sua obra, diminuirmos a sua obra. E é por isso que Paulo declama este hino cristológico tão belo, para a igreja em Colossos relembrar que Cristo é tudo. Ele é a causa da igreja, Ele é o sustentador da igreja, Ele é também o futuro da igreja, passado, presente e futuro. Tudo isso temos em Cristo. E os colossenses só seriam bem-sucedidos se permanecessem firmados em Cristo. Então o futuro da igreja em Colossos dependeria do quão fortalecidos estivessem no Senhor Jesus. E o futuro da igreja no Silveiro também depende apenas de como estivermos fortalecidos na obra do Senhor Jesus. E passando
às aplicações, passando às implicações deste texto para as nossas vidas e para a Igreja, gostava que contemplássemos o passado, o presente e o futuro da Igreja. E começando pelo passado, nós vemos que o Evangelho chegou a todo o mundo. Ele chegou a Colossos, chegou aos Colossenses, que é na Ásia Menor, mas chegou também ao nosso país. Ele chegou à Bairrada, ele chegou ao Silveiro. E nós somos chamados a dar graças a Deus pela salvação que há em Cristo e por ela ter chegado até ao nosso meio, até às nossas terras. Nós somos gratos pela palavra de Deus, somos gratos pelas pessoas que pregaram a palavra de Deus de geração em geração. Os apóstolos, de Paulo para Epáfras, de Viriato Sobral e Frank Smith, a António Francisco Roque, José Roque e Piedade Rita, António de Oliveira Vela, Joaquim Martins Duarte, João Duarte Gil, e podia continuar outros nomes. Estes são nomes de alguns dos crentes pioneiros no Silveiro. Eu não precisei de uma grande investigação ou de perguntar aos membros, uma vez que online a Igreja tem um pequeno filme que conta a história da Igreja e onde deixa gravados estes nomes, os nomes destas pessoas. E além de fantástico o vídeo, eu acho e considero que isto é importante demais, não para o nosso saudosismo, mas para aumentar a nossa humildade e gratidão no Evangelho. A Igreja deve ser grata pelos crentes pioneiros, pela sua fé, esperança e amor. Grata inclusivamente porque para a alegria do Evangelho, para que a alegria do Evangelho chegasse até nós, chegasse hoje, eles passaram por perseguição, passaram por sacrifícios. A história do Silveiro também tem bastante sacrifício e perseguição. E somos chamados a ser gratos por isso. Gratos também porque estes crentes pioneiros permaneceram firmes, porque estavam fortalecidos em Cristo, na verdade do Evangelho. Somos chamados à gratidão no Senhor, porque a verdade do Evangelho é pregada aqui há praticamente 9 décadas, 90 anos. E dos mais velhos aos mais pequeninos, todos podem ouvir da esperança que há em Cristo. Então, como eu, tu até podes nem ser um filho desta casa, mas és chamado a dar graças a Deus pela obra dele aqui. A dar graças pelos presbíteros, pelos pregadores, pelos professores de escola dominical e cada membro que de geração em geração participou na edificação da Igreja de Cristo aqui até aos dias de hoje. Porque se hoje podes chamar casa a esta Igreja, se hoje podes crescer em sabedoria e inteligência espiritual, se podes caminhar com Cristo aqui, é por causa da graça de Deus ao longo da história e dos seus servos que, olhando para Cristo, o serviram e proclamaram aqui. Então somos gratos pelo passado. E se olharmos para o passado juntos com gratidão, não temos como ver o presente de outra forma. E agora, olhando para o presente, eu não necessitei de um filme ou que me chegassem novidades por carta. É reconhecida a obra que o Senhor está a fazer entre vós. O vosso testemunho é conhecido. É conhecido que o Senhor está a fazer a Igreja crescer, fortalecida no ensino robusto da palavra e trazendo mais pessoas para ouvirem o Evangelho. A vossa esperança em Cristo é conhecida, é conhecido e imitado o vosso exemplo de fé e zelo. Então, eu, olhando para o Silveiro de Fora, como irmão e outros tantos irmãos, nós damos graças a Deus. Damos graças porque Cristo é pregado aqui, é pregado semana após semana. Damos graças também porque têm chegado pessoas novas aqui, muitas pessoas novas. E vocês têm podido inclusivamente experimentar a diversidade do reino de Deus. Seja com a chegada de europeus, chegada de sul-americanos, africanos, e até ouço que o amor e fraternidade em Cristo têm sido demonstrados de formas e línguas diferentes. Isto é o reino de Deus. Línguas e formas diferentes. Mas além de pessoas novas,
parece que há aqui sempre crianças novas, sempre novas crianças. E isso também é fantástico, isso é tremendo, isso é importante demais. São pequenas almas que desde pequeninos crescem a ouvir o Evangelho, a cantar o Evangelho até, e que podem levá-lo por onde forem, podem multiplicar a alegria do reino, e aqui no Silveiro podem ser o futuro da Igreja. Porque se olharmos para o passado, para o presente, nós olhamos para o futuro também, porque o reino de Deus tem de alcançar mais e mais gerações até à vinda do Senhor, e é nossa responsabilidade edificarmos a sua Igreja. É nossa responsabilidade edificarmos a Igreja de Cristo. E sabemos que não há segredos para sermos bem-sucedidos. É só Cristo. Uma Igreja mais maravilhada com a obra de Cristo, mais sábia no Senhor, vai ser uma Igreja que vive de forma digna dele, que lhe agrada em tudo, com boas obras, crescimento e fortalecida na esperança do Evangelho. E, portanto, nas nossas igrejas nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos de pregação, oração e visão. Em primeiro lugar, precisamos de fiéis ministros de Cristo, como Epáfras foi para os Colossenses. Nós entendemos o quão essencial é termos nas nossas igrejas homens que conduzem e que pregam a palavra com fidelidade, homens zelosos pelo Senhor, pelo Evangelho, mas também pelas pessoas. Nós vemos que o ministério de Epáfras foi determinante para os colossenses estarem fortalecidos na esperança da vida eterna. Foi essencial para eles estarem a crescer, a viverem vidas de amor uns pelos outros. Então será também determinante para o crescimento espiritual da Igreja aqui continuar a ter homens piedosos que ensinem a palavra. Então, em primeiro lugar, dirijo-me aos homens que lideram, que pregam, que entregam o seu tempo e esforços na exposição da palavra e no cuidado da Igreja. O vosso trabalho no Senhor não é vão. O vosso zelo e amor por Cristo e pelos irmãos fazem a Igreja fortalecer-se na esperança do Evangelho. Então continuem com coragem, conscientes do privilégio e da grande responsabilidade que têm como fiéis ministros da palavra de Deus. E toda a Igreja é chamada à gratidão por estes homens que o Senhor levanta. A Igreja é chamada a honrá-los e a cuidar deles, a orar por eles, pelo ministério da pregação e pela liderança espiritual na Igreja. A Igreja é chamada a receber a admoestação e ensino da palavra de coração aberto, como vindos do Senhor, e aplicá-los à vida prática. Mas permitam, somos rogados e somos levados a rogar ao Senhor que nos dê mais, a pedir ao Senhor que nos dê mais da sua palavra e mais quem a pregue. Que o Senhor levante mais homens como Epáfras nas nossas igrejas, homens dedicados à Igreja. E se precisamos de pregação fiel, se precisamos de fiéis ministros de Cristo, em segundo lugar, precisamos também de oração. Paulo e os colaboradores oravam pelos colossenses porque sabiam que não seria pelas suas forças, pela força dos colossenses, que eles iam estar firmes e a crescer em Cristo. Só o Senhor podia guardá-los, só o Senhor podia fortalecê-los, fazê-los frutificar. Como já ouvimos aqui, a oração é dependência total de Deus. Como igreja nós oramos porque sabemos que somos completamente necessitados de Deus. Nós somos necessitados de Deus para estarmos firmes, para sermos santos, para experimentarmos a alegria da vida eterna já hoje. A oração é também sujeição à vontade de Deus. Como igreja oramos porque sabemos que a vontade do Senhor é perfeita. E seja na alegria ou na prova, na saúde ou na doença, aquele que é antes de todas as coisas, aquele que sustém todas as coisas, também susterá cada um de nós. Ele também susterá a igreja e cuidará de cada membro da igreja. A oração é também fé, esperança e amor. Como igreja oramos uns pelos outros, confiados naquele que é o nosso cabeça
e sabendo que Ele nos ouve e que Ele quer que nós oremos e que atende às nossas súplicas. Então somos chamados à oração, juntos como igreja e nas nossas casas, uns pelos outros. Somos chamados a orar uns pelos outros, pela igreja, pelo Evangelho, pela expansão do Evangelho, não só aqui, mas na Bairrada, no nosso país e por todo o mundo. Porque o Evangelho não é só sobre o Silveiro, o Evangelho não é só sobre Paredes do Bairro, não é sobre a Bairrada, não é sobre Portugal. O Evangelho não é sobre este ou aquele lugar especificamente, esta ou aquela pessoa especialmente. O Evangelho é sobre Cristo, é sobre o Rei de um reino que não conhece fronteiras ou limites temporais. São notícias alegres de salvação que dão esperança celestial a pessoas de qualquer lugar da Terra e em qualquer momento da história. E por isso nós precisamos de visão. Porque os lugares e as pessoas passam, mas a Igreja continua. O que é feito de Colossos, que era uma cidade vibrante, conhecida pela indústria têxtil e pelo comércio da lã tingida? Colossos sofreu terremotos, foi devastada, foi reconstruída. Hoje é nada, nem sequer ruínas de Colossos temos. Mas a fé dos colossenses chegou até nós. A fé, a esperança e amor deles, que estão gravados na nossa Bíblia e que foram certamente passados de geração em geração. Os colossenses amavam o Senhor, amavam-se uns aos outros e a todos os santos. Esta deve ser a nossa visão. Sermos uma igreja que é conhecida pela fé, esperança e amor. Nós queremos que o nosso amor uns pelos outros seja notório e que, tal como os colossenses, não fique circunscrito só às nossas congregações. Pois nós amamos as nossas congregações. Vocês amam o Silveiro, vocês amam esta terra. Mas amamos mais o Evangelho. E estamos plenamente certos de que ainda que esta terra seque, ainda que a videira não dê mais fruto, o Evangelho seguirá como um rio, jorrando alegria para mais lugares, frutificando e florescendo espiritualmente mais pessoas, até à vida eterna, até aos céus. Então a tua esperança não pode estar na tua igreja, mas no Senhor da igreja. A tua alegria não pode estar limitada ao crescimento da tua congregação, mas no progresso do Evangelho. Então alegramo-nos com Cristo pregado e vivido, seja aqui na nossa zona, seja na Beira Voga, seja em Portugal, seja por onde for, onde quer que o ouvirmos, da fé e amor de crentes no Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus pelo ministério da reconciliação e porque Ele não ficou limitado a Jerusalém, Ele não ficou limitado à Judeia, a Israel, mas chegou até aos confins da terra. Cristo chegou aqui, Cristo chegou até nós e a nossa oração é que Cristo chegue a mais lugares, chegue a mais pessoas e que cave mais fundo nos nossos corações. Sim, concluindo, o Evangelho não é sobre nós, mas também é sobre nós. Nós somos o corpo de Cristo. O que fazemos fortalece ou enfraquece o corpo. Então somos chamados a viver vidas que glorifiquem o Senhor. Vidas de submissão à Sua palavra. Vidas de oração e de santidade, com os olhos postos nos céus. E para isso nós precisamos de Cristo. Só Cristo. Nós precisamos de conhecê-lo mais, ficar mais maravilhados e humilhados perante a sua obra, majestade, santidade e amor. Nós queremos ser uma igreja dependente da suficiência de Cristo, um corpo totalmente dependente da cabeça, e assim seremos verdadeiramente bem-sucedidos, a caminhar em fé, esperança e amor, até que o Senhor nos chame para si pelo nosso nome, para desfrutarmos da herança reservada para nós nos céus, para todo o sempre. Glória a Deus. Amém. Que Ele abençoe a sua igreja.